Então, muito boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello, sou advogado especialista em Direito Público e no vídeo de hoje iremos comentar a famosa emenda 100 do senador Alessandro Vieira. Esse vídeo vai ser uma parte 1 de 2 partes, tá? Onde analisaremos quais são as reais intenções e quais são as efetivas modificações feitas e qual o impacto disso no que é efetivamente buscado pelo PL 3723, que é a segurança jurídica, a preservação do tiro lúdico e a fomentação efetiva do esporte do tiro esportivo no Brasil, tá? Vamos analisar as alterações que o PL 3723 introduz na Lei 10.826 e as modificações que a emenda 100 do senador Alessandro Vieira trazem a esse novo texto, tá? Então, iniciamos com a vinheta e em seguida seguimos com o vídeo. Pois bem, meus amigos, pois bem, né? Eu já gravei alguns vídeos sobre isso, já fiz alguns comentários sobre isso, e a princípio, né, eu entendo que a emenda 100 do senador Alessandro Vieira, além de atacar fortemente o principal fundamento do PL 3723, que é trazer a segurança jurídica, ainda acaba por resgatar um excesso de sindicalismo do tiro, né? E por sindicalismo do tiro, entenda, o pagamento de pedágios, ou seja, o pagamento de serviços que você não quer comprar, tá? Para ter acesso ao que você realmente quer, né? Então reintroduz alguns sindicalismos e da leitura da emenda percebe-se que o espírito por trás da emenda é preservar os famosos folclores tirados da bunda que trazem extrema insegurança jurídica para a prática, retirando a clareza da legislação e devolvendo ao Poder Executivo a possibilidade de criar regulamentações, regras, etc., por decretos, portarias, instruções normativas e, né, o topo da pirâmide de Kelsen, que é o papelzinho colado no vidro da repartição. Certo? Então, eu tomei a providência de colocar o texto da Lei 10.826 num arquivo escrito, certo? Trazer a esse texto as alterações que o PL 3723 traria e apontar as modificações que a emenda 100 do senador Alessandro Vieira retira e apontar os pontos específicos que incomodam o senador Alessandro Vieira e seus amigos das ONGs desarmamentistas, né, que com certeza estão por trás da documentação e que se utilizaram da excessiva vontade dos sindicalistas, né, que emprestaram sua credibilidade ao senador Alessandro Vieira para que esse pudesse dizer que, na verdade, esse texto traz mais segurança jurídica para os CACs e que esse realmente é o texto que os CACs querem. Certo? Aliás, ainda estou aguardando a manifestação contrária das muito sérias e preocupadas com os CACs entidades, né? Aí as nomeadas efetivas entidades representantes dos CACs, né? Provavelmente não tiveram tempo de fazer, né? Estão ocupados demais reclamando de quem realmente está trabalhando e não está atrapalhando, né? De quem está ajudando e não está quem está atrapalhando. E não deu tempo, não deu tempo, né? Devem estar ocupados com outras coisas muito mais importantes. E ainda não deu tempo, mas vai dar tempo. Então, inclusive para facilitar, né, a posição das nossas digníssimas e muito respeitáveis e muito preocupadas com os CACs e entidades, né, eu fiz esse trabalho de analisar profundamente a emenda 100 do senador Alessandro Vieira, né? Então, sem maiores delongas, vamos à análise da emenda 100, né? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir em 2 partes, né? Como diria o Jack o Estripador, vamos por partes, né? Então, temos aqui a emenda, tá? Aqui não tem o número, mas é a emenda 100, né? Do digníssimo senador Alessandro Vieira. Meus parabéns aos armamentistas que votaram no senador Alessandro Vieira achando que ele é armamentista, né? Aquela história, né? Todo dia nasce um trouxa e todo dia nasce um esperto. Quando eles se encontram, sai negócio. Dessa vez saiu um negócio. Então, nós vamos analisar primeiro essa parte aqui da emenda, né? Suprimam-se as alterações promovidas ao artigo 1º, 2º-A, 3º, 3º-A, 3º-B, 3º-C, 4º-A, 12, 16, etc, etc, etc. Então, vamos analisar primeiro essa parte. Em outro vídeo, analisaremos o restante, certo? Então, vamos lá. Como que será feita essa análise? A gente vai olhar o texto
original da Lei 10.826, certo? Apelidada por quem não sabe nada de legislação de Estatuto do Desarmamento, né? Apelidada por quem queria atribuir à lei um espírito que não está contido nela. O espírito desarmamentista da lei só surgiu com o decreto 5123 do nosso querido amigo Lula, hoje descondenado, né? Então, o fantasma, né, que habita a lei de regulação de armas, né, foi exorcizado com os decretos posteriores, mas ainda continuam dizendo, porque o espírito da lei... Não, meu amigo. Né? Esse fantasma já foi exorcizado. Né? Mas, tudo bem. Né? Falar Estatuto do Desarmamento demonstra a falta de conhecimento que a pessoa tem. Né? Então, a primeira alteração que havia... Então, o que eu fiz? Para depois aproveitar esse texto mais à frente, certo? Eu vou trabalhar o resto eu vou trabalhar o resto da emenda por cores, né? Então, o que é essa cor aqui, que é tipo um vermelho, mas eu não sei que cor que é, eu utilizei essa cor porque na hora que eu pus vermelho ficou ilegível, certo? Eu utilizei essa cor que é próxima do vermelho dentro da minha capacidade daltônica de identificar cores, certo? Então, esses destaques nessa cor aqui são as adições que o PL 3723 faria e que acabaram sendo revogadas na emenda 100, ou seja, se passasse o PL 3723, seria esse o texto final da Lei 10.826. Se passar o PL 3723 com as emendas, esse texto acabaria sendo suprimido e ficaria o texto original, né? Então, o artigo 1º cria o SINARME, certo? E foi adicionado pelo PL 3723 um parágrafo único que diz especificamente que as questões de SINARME não se aplicam aos armamentos das Forças Armadas, a BIM, outras, né, bem como as que constem de seus registros próprios. Tá? Eu não posso afirmar, mas há indícios bastante fortes de que o interesse atual é que deixe de existir o Sigma e exista única e exclusivamente o SINARME, sob cuidado do Ministério da Justiça e da Polícia Federal. Por quê? Porque eles acreditam que no Ministério da Justiça e na Polícia Federal o número de pessoas desarmamentistas é maior do que no número, na questão do Sigma, tá? E essa é uma situação que me parece que é verdadeira, porque o Sigma é ruim sim, mas o problema ali não me parece ser desarmamentismo. Ali é muito mais um problema de sistema ruim, falta de pessoal, falta de organização e falta de qualificação do pessoal colocado para operar o sistema, do que efetivamente uma vontade de causar problemas, né? Da onde que eu tiro isso? Do fato de que no SINARME eu vejo com muito mais frequência folclore tirado da bunda, além de descumprimento claro, objetivo e óbvio da lei. Muitas vezes você vê, tem o decreto, tem instrução normativa, tudo ordenando fazer, e o cara fala, não, eu não quero, e dá uma decisão completamente ilegal. Isso a gente vê com bastante frequência no SINARME. No Sigma já é mais raro, né? Quem tiver dúvida disso que eu estou falando, é só ver os vídeos que eu tenho anteriores, que isso foi feito inclusive comigo, certo? Eu tive que entrar com recurso, tem aí uma hilária uma hilária leitura do recurso que eu fiz, e daí acabou sendo acatado, certo? Então, o número de folclores tirados da bunda no SINARME a gente vê com mais frequência do que no SIG, tá? Aí não, a alteração no artigo 2º, certo? E a remoção do artigo 2A. O que é o artigo 2A? O artigo 2A é basicamente a segurança jurídica do PL 3723, tá? Você removeu o artigo 2A, você removeu toda a segurança jurídica do PL 3723. Então o pessoal que vem, puxa, mas era bom passar porque daí pelo menos dá segurança jurídica. Sem o artigo 2A, meu amigo, não tem segurança jurídica nenhuma. Por quê? Porque é o artigo 2A que traz para a lei as definições, certo? É o artigo 2A que diz o que é arma de fogo, que diz o que é arma curta, que diz o que é arma longa, uma raiada, traz todas as definições na lei, certo? E, principalmente, a definição de calibre permitido e calibre restrito, certo? Então o pessoal aí, não, mas era bom passar porque daí garante pra gente. Não garante, meu amigo. Não garante. Se você não tem mais na lei as definições, tá? Basta que alguém solte um decreto mudando as regras. Né? Pronto, mudou as regras. E, inclusive, pode o STF legislar nesse ponto. Né? Não tem lei que coloque. Né? Eu digo que essas medidas aqui, via decreto, violam o espírito desarmamentista da lei, porque chama Estatuto do Desarmamento, né? E pronto, tá lá feita a cagada, certo? Então sem o artigo 2º A, não há
como se falar em segurança jurídica, né? O pessoal que está dizendo, não, mas é a segurança... Não, você está equivocado. Estude mais, pare de falar bobagem, certo? Né? E destaco aqui o 15, acessório, e vocês vão entender por quê. Que ele quis tirar principalmente essa parte, tá? Então, o segundo A que traz a segurança jurídica inteiramente revogado, tá? E daí a gente tem no artigo 3º uma alteração bastante importante. E por que que ele quis revogar a alteração do artigo 3º? Pelo seguinte, o artigo 3º é o que traria o direito à propriedade da arma de fogo e tornaria o ato de registro ato vinculado, não sujeito à discricionariedade administrativa, ou seja, é a parte do PL 3723 que acaba com o folclore tirado da bunda do delegado, que se você já tem uma arma, ele diz que você não pode ter outra no mesmo endereço, porque ele acha que não precisa, porque é ato discricionário dele, ele decide o que quer, entendeu? Você que mora no condomínio fechado, ele diz que você não precisa de arma porque você já tem segurança, ou seja, todos esses folclores que ocorriam com excessiva frequência antes dos novos decretos e continuam ocorrendo devido à vontade desarmamentista de algumas pessoas que compõem o serviço público, certo? Estariam ilegais contra a lei, tá? Toda a jurisprudência que hoje você entra com mandado de segurança, eles indeferem, que dizem, não, isso é só autorização, né? É precário, a administração pode dar ou pode não dar, não importa o que diz a lei, tá válido o folclore, etc, etc, cairia por terra, porque o ato administrativo passa a ser vinculado e permanente, certo? Ou seja, comprou a arma é sua, certo? Então, essa parte aqui é que incomoda, né? Então, para disfarçar, ele retirou todo o artigo, certo? E tá aqui, ó, o cadastro de arma de fogo é ato administrativo vinculado e permanente, tá? Aí também a parte que diz que as armas dos CACs são cadastradas no SIGMA pelo Exército, né? E no âmbito do SIGMA, do Registro de Comando do Exército, os procedimentos para cadastro e etc. obedecerão o disposto na lei, ou seja, é ato vinculado e permanente, tá? Esse que é o problema, tá? E por que que alguém não quereria que o ato fosse vinculado e permanente? Ué, que ele quer tomar suas armas, meu amigo. Que dúvida que você tem. Não, eu defendo a posse, eu defendo, mas com responsabilidade. Qual responsabilidade? Na hora que não for mais conveniente, a gente vai lá e toma. A gente vai lá e toma. É isso, meu amigo. Eu defendo a posse, mas, entendeu? Tipo, velho, pega sua arma aí, enfia no meio do cofre, mas guarda bem guardado, hein? Guarda bem guardado, tá? E não prega o cofre na parede, porque quando a gente quiser, a gente vai vir tomar, e se estiver dentro do cofre, a gente leva o cofre junto, certo? Né? Não, segurança jurídica, eu defendo a posse. Vai nessa, trouxa, vai nessa, né? Aí, eles também revogam o artigo 3C, que diz aqui, ó, o comércio privado de novas armas de fogo, importadas ou nacionais, realizado por pessoa jurídica ou pessoa física, dispensa a necessidade de retex, a que se refere o caput do artigo, e de que as munições obedeçam aos padrões internacionais, etc. Isso aqui é uma abertura de mercado, uma total abertura de mercado. Por que que o cara não quer a abertura de mercado? Porque ele não quer que você compre. Ele quer a volta do folclore, ele quer preservar o direito de te negar um pedido de posse, ele quer preservar o direito de negar um pedido de renovação do seu CRAF, e ele quer que você compre só o que já está aqui, tá? Para não ter muita escolha, não ter muita vontade, para comprar só uma, olhe lá, tá? Guarde, né, no cofre aberto, para a gente não precisar levar o cofre junto, tá? O artigo 4º. Os agentes policiais e os profissionais, etc., poderão adquirir até 10 armas de fogo de uso permitido ou restrito, curtas e longas, para a prática desportiva. Por que que ele não quer esse artigo? Porque eles não querem o esporte do tiro. Eles não querem a cultura da arma voltando. Eles não querem que seja definitivamente destruído o folclore de quem tem arma ou é polícia ou é bandido. Quer ter arma faz concurso ano. Eles não querem isso. Eles não querem. Eles não querem, inclusive, que as próprias forças policiais, o cara que não é funça, não abandone esse folclore. Eles não querem, eles querem manter. Deu trabalho para botar na cabeça do polícia que só ele pode ter arma e que é uma afronta à masculinidade dele, o cidadão normal que não passou no concurso ano, ter uma arma, quem sabe até melhor do que a dele. Entendeu? Eles não querem, deu trabalho para formar o pessoal e o pessoal chegar lá acreditando nisso. Entendeu? Aí, agora, o cara começa a conviver com você no clube, começa a ver, atira junto, faz pistinha junto, faz não sei o que junto e tal. O cara começa a olhar e fala, não, mas o cidadão tem arma, não tem problema, entendeu? Porra, estragou todo o trabalho que os caras tiveram pra fazer, né? Como é que vai deixar? Não, polícia assim, ó, polícia tem arma,
50 tiros por ano, lá na academia, reforçando o negócio de que quem tem arma e não é polícia é bandido, entendeu? E olha lá, não vai ficar convivendo com o cidadão armado aí que estraga o nosso trabalho de doutrinação, por favor. Vamos manter o trabalho de doutrinação que dá trabalho para manter, certo? Então é isso, não é para polícia treinar também, não é para andar no meio dos esportistas, que estraga, né, a doutrinação que a galera levou tempo para fazer. Dá trabalho para doutrinar, você acha que vai liberar assim, né? E daí, mais para frente, a gente tem, na parte das penas, a revogação de uma alteração de penas, tá? E, para o vídeo não ficar muito longo, eu aponto para vocês qual é o problema, tá? São 2 problemas que eu identifiquei aqui. Gente, quem comete crime com arma, em geral, é criminoso mesmo. E daí não convém aumentar a pena. Por quê? Porque esse povo é de esquerda, meu amigo. Esse povo é fã de bandido. É por isso que só pode ter arma polícia e bandido, certo? Você que é cidadão no meio, pagador de DARF, entendeu? Não, tá? Porque os bandidos estão lá, do ponto de vista deles, né? Os bandidos estão lá pro mesmo motivo que a polícia está lá. Qual que é? Que é te controlar, meu amigo, que é garantir que no fim do mês você pague a DARF, tá? Que você pague a extorsão estatal. É para isso que serve. O bandido de um lado faz um trabalho desse, pra você ficar trancado em casa trabalhando o máximo de tempo possível, sem encher o saco, sem reclamar, sem fazer protesto, e a polícia tá do outro lado para fazer basicamente a mesma coisa. Certo? Dentro da visão deles é isso. A dinâmica é essa. É por isso que eles não querem a polícia realmente prendendo e dando cacete nos bandidos. Porque não é pra isso que a polícia serve. A polícia serve. Os bandidos estão lá pra manter você sempre precisando do Estado. Ai, nossa, eu preciso do Estado, preciso que o Estado me proteja. E a polícia tá lá pra te manter na linha. Pra te garantir cumprindo as ordens ridículas estatais. É por isso que o esquerdista odeia quando a polícia vai lá e descumpre o combinado e vai lá e realmente mete pau nos bandidos. Baixa o cacete nos bandidos, porque daí estraga o plano, não é pra isso que serve, certo? Tá? A gente entende diferente, a gente acha que a polícia tem que realmente descer cacete em bandido e tal, mas eles não, eles pensam diferente. E daí isso fica claro aqui, né? Ou seja, quais são as questões? Eles não querem um aumento de pena, então aqui a redação original era detenção de 1 a 3, e agora vai para detenção de 2 a 4, tá? Se o registro da arma é ato vinculado, não sujeito a folclore, e não tem mais o risco de você ficar com essa arma irregular porque mudou o governo, por que você vai ter posse irregular de arma de fogo? Não vai. Dificilmente o cara vai ter posse irregular de arma de fogo. Quem que vai ter posse irregular de arma de fogo? Na maioria das vezes, bandido mesmo. E daí o aumento de pena não faz diferença, certo? Mas qual que é o problema dele? O problema é 2. A questão de que aumenta a pena para quem é bandido mesmo, certo? E daí isso aumenta a possibilidade da polícia sentar o cacete de verdade e não só de mentira. E 2, deixa a nova redação, suprime a palavra acessório. Só passa a ser crime se for arma mesmo, certo? Se vocês olharem para baixo, o mesmo se dá no artigo 14. Por que ele quer revogar a nova redação do artigo 14? Porque na nova da redação deixa de ser crime você ter o porte do acessório, tá? Mais para frente, no artigo 16, o problema também é a supressão da palavra acessório e o aumento de pena, tá? Mais para frente, também no artigo 16, olha lá, o problema, suprimia a palavra acessório, tá? Mais para frente, no comércio ilegal, suprimia a palavra acessório, tá? Tráfico internacional, suprime a palavra acessório, tá? Artigo 19, suprime a palavra acessório, certo? Então qual que é o problema aqui? O problema é que eles querem criminalizar tudo que for acessório, certo? Eles querem efetivamente destruir o tiro esportivo, porque o tiro esportivo é muito composto de acessórios, né? Você compra lá uma 7022 simples e você coloca lá um carregador estendido, você coloca um acessório, uma lunetinha, você coloca um red dot, você coloca lá um guarda-mão, eles não querem. Por quê? Porque o acessório faz parte da cultura, faz parte da diversão, faz parte do colecionismo, faz parte da movimentação do mercado. E o que ele quer? Ele quer destruir o mercado, ele quer destruir o tiro lúdico, ele quer atacar isso daí. Então o que ele quer fazer? Ele quer manter como proibido o acessório. E por que isso? Porque o acessório
é terreno fértil para folclore tirado da bunda, entendeu? Todo mundo que era da época sabia, porra, mas pode isso, pode aquilo, é um clipezinho, porra, mas é só um pedaço de plástico, porra, é só a cestinha para pegar os negócios. Não, mas é acessório de arma, esteja preso, né? Todo mundo sabe o terror que era isso antes, e eles querem manter o terror, né? O pessoal falava assim, porra, mas essa pessoa não faz sentido, não representa risco para ninguém, por que é crime? Justamente, meu amigo, é para não fazer sentido, é para ser burocracia idiota, é para você poder ser perseguido, é para isso. Então, obviamente, o que acontece? Não pode deixar de ser crime o tal do acessório, né? E o que é acessório? Não tem mais, ele revogou a definição legal, entenderam o truque? Entenderam o truque. Mas a coisa fica mais à frente, porque a defesa dos bandidos na alteração, nas revogações, ela fica evidente em outras alterações que a gente tem aqui nos artigos, né? Então, por exemplo, disparo de arma de fogo. O texto original ele vinha até aqui. O PL 3723, ele garante a legítima defesa. Ele garante a legítima defesa. E como é que ele garante a legítima defesa? Dizendo que não é crime de disparo de arma de fogo, exceto, né? Ou seja, aqui está a definição do disparo de arma de fogo e excetua quando que esse disparo não é crime, exceto nos casos em que for comprovada a legítima defesa, o estado de necessidade ou estrito cumprimento do dever legal. Por quê? Porque volta e meia você está em legítima defesa, né? Você está na cidade, é abordado, faz o disparo de arma de fogo, o bandido não se machuca, né? Ou tem outra pessoa sendo assaltada, você faz um disparo de arma de fogo apenas com uma advertência, não querendo efetivamente atingir o bandido foge, alguma coisa assim. E o que acontece? O que acontece, né? Eles te denunciam pelo crime de disparo de arma de fogo. Por quê? Porque eles querem te prender? Não, porque eles querem tomar suas armas. Porque eles querem tomar suas armas. Então, qual que é a ideia aqui? Não pode ter a exceção. Por quê? Porque você pode ter arma, mas se você usar, eles vão lá e tomam todo o teu acervo, porque daí abre um inquérito por disparo de arma de fogo, entendeu? E pra que serve isso? Pra proteger bandido, né? Quem que vai se preocupar com um negócio desse? Bandido vai se preocupar com um negócio desse? É óbvio que não. É você, trouxa, pagador de DARF, cidadão de bem que obedece à lei, que vai se preocupar com isso, né? E aqui é a prova maior de que eles pretendem proteger bandido nessa história. Porque era criado o artigo 16A, que diz aqui, ó, aquele que possuir ou portar arma de fogo ou artefato de uso proibido, que tinha a definição de uso proibido, certo? Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 13.260. Que lei é essa? Lei antiterrorismo, certo? Ou seja, o traficante que está usando arma de uso proibido, né? Fuzil automático, né? As .50 BMG, morteiro, arma antitanque, previa, né? Não tem CAC usando isso? Não tem. Aí seria crime de terrorismo, certo? Crime de terrorismo. Por que que a emenda do Alessandro Vieira retira isso aqui? Né? Por quê? Porque tá defendendo bandido, meu amigo. Tá defendendo bandido. Você, trouxa, pagador de DARF, não pode ter arma. Quem pode ter arma é só polícia e só bandido. Tá? É isso, tá claro, né? Aqui mais para frente, questão de acessório, etc. E aqui, né, ele pede a revogação desse parágrafo único, né, que classificava estritamente o que são as peças de arma de fogo que seria um produto controlado, né? Então, especificamente, cano, armação, ferrolho e carregador, revólveres, cano, armação, tambor e suporte tambor, pistolas, cano, ferrolho, armação e carregador, certo? Ou seja, como ele quer pegar os acessórios, não é conveniente que conste expressamente o que não é acessório, que daí realmente é a parte controlada da arma, tá? E aqui, reforçando a questão de que eles querem efetivamente proteger bandido com essa emenda, tá? Tá aqui, ó. Dos crimes previstos no artigo 14, 15 e 16, o 16A fica suprimido, porque eles suprimiram, né? A pena é aumentada da metade se forem praticados por integrantes de empresas referidas no artigo 6º, 7º e 8º, tá? Isso daqui é como está a lei agora, e isso foi incluído por uma lei nova, tá? Era criado o artigo 20A, que dizia o seguinte: nos crimes previstos no artigos 14, 16 e 16A, a pena é aumentada de 1/3 se forem praticados sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa ilícita que determine a dependência. O que está escrito aqui? Por que quer revogar isso? Não bota a mão no maconheiro! Não mexe com o maconheiro! Orra, como assim? Vai aumentar a pena do maconheiro? Não pode mexer com o maconheiro, né? Tá aí, ó, proteção de vagabundo. Proteção de vagabundo. Aumento de pena para maconheiro? Não bota a mão no maconheiro. O maconheiro tem o direito de estar armado. Bandido, cheirador, vagabundo, todo mundo pode estar armado.
lá, não bota a mão no maconheiro. Né? Por que será, né? Por que será que esse artigo tem que ser revogado, né? E outros artigos que são revogados também expressamente pela emenda 100 do senador Alessandro Vieira, é a previsão de porte de arma para o CAC, né? Que, como dito, já mais de uma vez, tá? No texto original, isso daí já poderia ser regulamentado por decreto, tá? Já estava claro que isso poderia ser regulamentado por decreto. Não tem motivo para um artigo que, na verdade, piora o texto original ser alterado a ponto de ser removida essa possibilidade, tá? Então, remove o porte de arma para o CAC, por quê? Porque eles não querem, gente, eles não querem que você seja CAC, eles não querem que você tenha nem posse de arma, vai querer que você tenha porte de arma? Você tá maluco, meu amigo? Tá maluco, né? E remove também o artigo 21O, que dizia o seguinte: o colecionador já registrado por ocasião da entrada em vigência dessa lei, que possua as armas em seu acervo em desacordo com os incisos 1 e 2 do caput, terá sua propriedade assegurada. Então, você que é colecionador e tem armas além do que a lei vinha permitir, tá? Vai perder o seu acervo. Ele quer que perca o seu acervo. Acaba também com a anistia das máquinas de recarga e das matrizes, tá? E ele quer que as máquinas de recarga e as matrizes sejam produto controlado, tá? Então, só nesse pedacinho aqui da emenda, a gente já tem basicamente, tá? Claramente, o fim da segurança jurídica, tá? Uma intenção, a meu ver, declarada de retorno aos folclores tirados da bunda, o retorno das arbitrariedades, uma maior possibilidade de, efetivamente, o agente público impor sua ideologia sobre o regramento, tá? Isso daí está evidenciado pela retirada das definições legais, somada à retirada de todo o artigo que removia a menção a acessório, e todo mundo sabe que acessório é sim uma fonte infindável de folclore tirado da bunda. A criminalização de um conceito aberto como acessório é sim fonte de insegurança jurídica extrema, tá? E a evidente proteção da bandidagem em detrimento do cidadão. O cidadão não pode ter direito à posse, né? A posse volta a ser precária, a posse eles querem que continue sendo por autorização, ato precário, absolutamente arbitrário, o cara te dá a posse se ele quiser, mantém a posse se ele quiser, mantida a possibilidade de vir e tomar suas armas se quiser, entendeu? E ao mesmo tempo, tudo aquilo que tem a possibilidade de ferrar com a bandidagem real, né, traficante, bandido do morro, vagabundo, maconheiro, etc., é removido do texto. Não mete a mão no vagabundo, não põe a mão no vagabundo, não mexe com o vagabundo, entendeu? Não é à toa que largou mão de ser delegado para ser político, porque pelo visto, prender bandido era um sacrifício enorme para o nosso querido senador, né? Então, fica aqui a análise da primeira parte dessa emenda 100, tá? E já fica de todo refutado o argumento do pessoal que diz: ah, mas era bom aprovar assim mesmo, porque pelo menos a gente tem segurança jurídica. Não, com a emenda 100 não vai ter segurança jurídica nenhuma, esqueça, tá? Muito provavelmente a gente vai ter o retorno dos folclores, o retorno do excesso de restrições, tá? E se duvidar, até roupa tática vai virar crime comprar, porque é acessório de arma. Então, por favor, mais consciência no que vocês estão falando aí, porque tem muita gente sendo engabelada com historinha sem realmente ler o que está escrito e qual é o real conteúdo da emenda 100, tá? Então, a gente vai encerrar por aqui esse vídeo, tá? No próximo vídeo, para quem ainda não se convenceu de que essa emenda 100 é uma merda, tá? Analisaremos o resto, que eu garanto para os senhores, é muito, mas muito pior do que só essa parte que eu já li para vocês, tá? E peço aos senhores que, se gostaram do conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal, considere ser um membro apoiador do canal. Eu tenho um curso bem bacana sobre a defesa de processos administrativos do Exército, com foco na anulação dos processos para garantir o teu sucesso na tua defesa em eventuais processos do Exército. E convido a quem ainda não se inscreveu, se inscrever na nossa página do Telegram para que consiga receber as novidades do canal assim que a gente publicar. Então, para esse vídeo é isso. Num próximo vídeo, analisaremos o resto da emenda 100, que deve ser fortemente repudiada, né? O texto do PL 3723 já não é lá grande coisa. Com a emenda 100 fica todas as vantagens que a gente teria com o texto do PL 37, especialmente a questão da segurança jurídica, voa pela janela, né? Só reaviva o tal do espírito da lei, o fantasma do desarmamento que estava contido no decreto 5123 e agora eles querem reintroduzir
efetivamente na Lei 10.826, tá? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.